Fala galera, eu me chamo Arthur Vale e sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Fórum Nerd, onde hoje iremos falar sobre o primeiro episódio da tão aguardada nova série da HBO, que é a adaptação do aclamado jogo The Last of Us. You might not be her father, but you were someone's. You trust me? Como um grande fã dos jogos da PlayStation que já jogou e ama o primeiro jogo dessa franquia, eu estava super animado por essa série, principalmente por ela ter sido produzida pela HBO, que é conhecida justamente por suas séries de alta qualidade, e também por causa do elenco que na minha opinião foi muito bem escolhido. E embora eu tenha várias coisas boas a dizer sobre esse primeiro episódio, esse vídeo não é exatamente uma crítica, mas sim uma análise onde a cada semana eu irei falar sobre os episódios em si, comentando sobre os personagens, os momentos em que foram adaptados do jogo e outras cenas que eu acho que também valem a pena comentar. Mas antes de começarmos, eu vou só dar alguns avisos importantes. Primeiro, que a crítica do primeiro episódio já está disponível no nosso site, que é o www.forumnerd.com, e o link estará disponível aqui na descrição para vocês conferirem se quiserem, e eu recomendo bastante porque está muito legal. E segundo, obviamente, esse vídeo vai conter bastante spoiler do primeiro episódio, então se vocês ainda pretendem ver a série, não vejam esse vídeo ainda, aguardem para depois, mas se vocês não se importam com o spoiler, então podem continuar assistindo. E como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo, ativar o sino para não perder nenhuma notificação e, é claro, de se inscreverem no canal. Vamos começar! O episódio começa em 1968, com dois cientistas sendo entrevistados em um programa de TV, onde eles estão falando sobre o Cordyceps, o fungo que é responsável pelos malditos infectados do jogo, que inclusive existe na vida real. Eu não sei contar vocês, mas logo nesse momento, para mim, eu já deu para perceber como a série consegue dar medo quando ela quer. Porque mesmo que o fungo não tenha como infectar humanos na vida real, teve um clima realmente preocupante quando eles começam a falar sobre como o fungo pode afetar as mentes dos hospedeiros e de como algo como o aquecimento global poderia fazer o fungo evoluir e infectar humanos. There are no treatments for this, no preventatives, no cures. They don't exist. It's not even possible to make them. So if that happens, we lose. Depois disso, cortamos para o ano de 2003, que já é a primeira mudança feita pela adaptação da HBO, já que no jogo o surto começou em 2013. Aqui, somos apresentados a Joel, seu irmão Tommy e sua filha Sarah, que estão sendo muito bem interpretados por Pedro Pascal, Gabriel Luna e Nico Parker. Durante os 20 primeiros minutos, Sarah praticamente é a protagonista do episódio, sendo que assim como no jogo, nós acompanhamos o início da história através do ponto de vista dela, e até chegamos a ver como o surto já está afetando algumas pessoas antes mesmo de começar. Inclusive, algo interessante que eu acho importante abordar é que depois que ela toma café da manhã com seu pai e seu tio, Sarah vai até o seu quarto pegar dinheiro para poder consertar o relógio do seu pai para dar de presente de aniversário. E quando ela vai até a gaveta pegar o dinheiro, ela encontra uma faca de bolso que é muito parecida com a que a Ellie usa no jogo. Se vocês conhecem a história, então você já sabe o que vai acontecer com ela, mas mesmo assim vocês ficaram surpreendidos por causa do que eles conseguem acrescentar para criar uma ascensão maior na série. Apesar de algumas mudanças pequenas, toda essa sequência é uma recriação perfeita do prólogo do jogo, com direito a um dos mesmos diálogos e que resulta no mesmo impacto emocional. Depois disso tudo, pulamos então para 20 anos no futuro, onde encontramos um garoto que está perambulando sozinho e desorientado, até que ele chega na cidade de Boston, que virou uma zona de quarentena comandada pela Fedra, que no jogo é um resquício do antigo governo dos Estados Unidos. Eu imagino que muitos de vocês fizeram várias perguntas durante essa parte, pois quando o garoto chega na cidade, ele é amarrado em uma cadeira de rodas, e sem saber em seguida, ele é morto pelos soldados por ter testado positivo ao fungo. O problema é que não se sabe por quanto tempo esse garoto esteve infectado, e mesmo assim ele não apresentava nenhum sintoma, dando a entender que talvez existem mais pessoas imunes ao fungo desse mundo. Em seguida, vemos que essa zona de quarentena funciona como uma espécie de governo opressor, que queima os corpos das pessoas que foram dadas como infectadas e executam publicamente aqueles que desobedecem ordens. Quando somos representados a Joel, ele agora trabalha como um traficante, assim como no jogo. Só que agora ele está procurando por uma bateria de carro para poder encontrar o seu irmão Tommy, cujo qual ele não vê há muito tempo. Em seguida, temos a introdução de Tess, a parceira de Joel no primeiro jogo, que está sendo interpretada por Anna Torv, e parece ter uma relação ainda mais íntima com ele na série do que teve no jogo. Embora a atriz tenha entregue uma ótima performance, assim como o resto do elenco, confesso que eu esperava que a personagem tivesse sido retratada de uma maneira mais valente ou durona, ou ao menos tivesse atirado em alguém como no jogo. Obviamente, também temos Ellie, que
que está sendo perfeitamente interpretada por Bella Ramsey, e o interessante é que vemos ela pela primeira vez com sua perna algemada em um esconderijo dos vagalumes, que provavelmente fizeram isso para comprovar se ela era ou não infectada. Para quem não sabe ou não se lembra, os vagalumes são um grupo revolucionário que procuram a cura para a humanidade e são liderados por Marlene, que na série é novamente interpretado por Merle Dandridge, a mesma atriz que fez a personagem nos jogos. Inclusive é importante lembrar que os atores que fizeram Joel, Ellie e Tommy nos jogos também estarão na série como outros personagens, mas isso é o que eu irei falar mais lá pra frente quando eles aparecerem. E um detalhe que eu gostei muito foi que tivemos uma cena onde Marlene e Ellie interagem sozinhas, coisa que nunca vimos no jogo original, levando em conta a consideração que elas tinham uma pela outra por causa da mãe de Ellie. Outro detalhe importante que foi mudado na adaptação é que nós não temos mais os esporos que eram espalhados pelo ar em locais fechados. Na série, eles foram substituídos por garvinhas, que são esses tentáculos que crescem nas paredes a partir dos cadáveres dos infectados pelo fungo. Essa ideia, inclusive, havia sido considerada para o jogo, mas acabou sendo cortada em sua versão final. Quando chegamos ao momento em que Joe e Tess vão atrás de Robert, o traficante que passa a perna neles, eles já encontram ele morto depois de um tiroteio com uma Marlene que acabou sendo ferida. E é nesse momento que Joe e Ellie finalmente se conhecem. Marlene então pedem para que os dois cuidem de Ellie e levem-na até um endereço em troca da bateria que Joe tanto queria. E em seguida temos ainda mais recriações de cenas do jogo, e um detalhe interessante que eles acrescentaram é que no quarto de Joel, ele tem um rádio que ele usa para se comunicar usando músicas de décadas diferentes que ele usa como código. Por exemplo, quando toca uma música dos anos 80, quer dizer que tem algo ruim acontecendo. E o mais interessante ainda é que ele usa esse rádio para se comunicar com Bill e Frank, que são dois personagens que só devem aparecer lá pro terceiro episódio da série. No fim do episódio, eles recriam o momento onde Joe e Tess descobrem que Ellie é imune, e até se encontram com um guarda com o qual Joe já havia vendido drogas antes. E o mais fascinante sobre essa cena é que no momento em que Joe confronta esse guarda apontando uma arma para eles, ele é imediatamente lembrado do momento em que ele perdeu Sarah, e com muita raiva começa a espancá-lo várias vezes. Porém, diferente de Sarah, que no início do episódio havia chorado quando Joe matou um infectado pela primeira vez na frente dela, Ellie, no entanto, parece estar impressionada e gostar da ideia de alguém que possa protegê-la. Então é isso, galera. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo, pois semana que vem eu pretendo trazer a análise do segundo episódio dessa série que está muito boa e muito fiel ao jogo. Se vocês quiserem acompanhar The Last of Us, a HBO Max transmite os episódios semanalmente todos os domingos a partir das 11 da noite. E lembrando a vocês mais uma vez que a crítica do primeiro episódio já está disponível no nosso site, que é o www.forumnet.com. E como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo, ativar o sino para não perder nenhuma notificação e, é claro, de se inscreverem no canal. Valeu e até a próxima, pessoal!